assunto tão elevado, a gente precisa se conectar realmente a esses seres de luz que não estão alheios, não estão lá fora, não estão, né, apartados de tudo isso que a gente está vivenciando, de todas as nossas dores, os nossos desafios ou esperanças. Ao contrário, todos eles estão aqui conosco. Nós estamos falando dos grandes mestres da humanidade, dos guardiões, dos seres de sabedoria, dos anjos da guarda da nossa terra, dos instrutores do mundo e muitos mais. Vamos nos conectar a cada uma dessas almas benditas, desses nossos irmãos mais velhos. É porque é o que eles são. Já passaram pelo que nós estamos passando, pelas nossas dores, pelas nossas limitações, já erraram, acertaram e foram pouco a pouco ascensionando, evoluindo, e hoje estão na frente dos rumos do nosso planeta ou além, de outros orbes até. Diante disso, nós pedimos e invocamos essas forças celestiais. Nós pedimos e invocamos a presença de toda a hierarquia intergaláctica, galáctica, cósmica, toda a confederação. Invocamos e pedimos a presença de todos os guardiões da Terra, dos mentores, dos mestres ascensos, dos mestres de sabedoria, avataras, bodhisattvas, budas, mestres da luz, magos do amor, a presença das energias orixás, dos tronados de luz. Pedimos e invocamos a presença dos mentores pessoais, dos guias de cada um daqueles que aqui estão, para que possam conosco nos conduzir nesta jornada de conhecimento de um tema tão importante que fala das origens da nossa humanidade e de todos aqueles que velam pelo nosso cosmos e cada uma das suas partes. Mais do que conhecer, permita-nos, irmãos maiores, que possamos sentir a vossa presença, a vossa luz, o vosso amor, nos guiando, nos intuindo, nos proporcionando todo o conhecimento, todas as informações que temos a condição de ter acesso nesta aula primordial. Pedimos assim a permissão para o início do nosso encontro, da nossa aula dos estudos sistematizados universalistas da nossa fraternidade universalista da Divina Luz Crística, dizendo em nome de todos esses seres de luz, do ponto de luz na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens, a luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. O Cristo está na terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens, propósito este que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, realize-se o plano de amor e luz, e feche-se a porta por onde adentra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e pela eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então, gente, começando aí. Dá para aumentar um pouquinho, Mati, por favor? Botar a tela cheia, sei lá o que é que vocês fazem aí. Então, gente, a nossa aulinha hoje fala sobre essa grande fraternidade branca, os mestres da luz, né? E eu também vou tratar um pouquinho sobre o princípio de criação e evolução, né, do nosso mundo, da nossa Terra, do nosso sistema, tá? Mediante aí também toda a atuação desses seres de luz. Então é uma aula assim bem legal, bem iniciática mesmo, tem muitos conhecimentos que vocês podem aurir aí dentro do hermetismo,
dentro dos Vedas, do hinduísmo, dentro da sociedade teosófica, dentro da gnose, do espiritismo, da Umbanda iniciática. Então, são conhecimentos aí que a gente pega, né? Como são estudos universalistas, a gente não vai só por uma linha, não. Não vou aqui, olha, falar só sobre a visão espírita ou só sobre a visão, vamos dizer, umbandista. Eu vou trazendo, né, pinceladas, né, de conhecimento de várias, né, criando mais ou menos uma teoria, né, embasada aí, olha, que tem coisas que eu vou mostrar de Robson Pinheiro, outras que eu vou trazer de Allan Kardec, da Gênese de Allan Kardec, outros vamos trazer aí, por exemplo, a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, outras coisas de outros meios, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar nessa temática, depois a gente pode nos vários grupos ou até no chat dar também algumas sugestões de bibliografia, tá bom? Vamos então aí para o segundo slide, por favor. Vê aí, Matt. Tá conseguindo? Isso. Então, ó, já começo aí com essa figura de Jesus, com a candeia, né, na mão, dizendo: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa é uma frase bem conhecida de Mestre Jesus, que é muito bonita, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois a sal da terra. Então, a gente está aqui, ele fala, a gente está aqui para evoluir, para fazer brilhar a luz que nós já somos. Ele está falando aqui, a gente não acende uma luz, não é? Uma candeia para colocá-la ali debaixo, né, do velador. A gente bota em cima. Então a nossa luz não pode ficar apagada. As nossas virtudes, os nossos talentos não podem ser escondidos. A gente tem que manifestá-lo. A gente tem que colocar a serviço de, não apenas daqueles que nós temos interesse, só da nossa família, só de mim mesmo, só do meu egoísmo. Não, os nossos talentos, as coisas boas que nós já somos e tudo que ainda podemos ser de melhor, a gente tem que colocar a serviço de toda a humanidade, de todos os seres. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho dia após dia. Então, vamos mudar, por favor? Vai demorado. Muda aí o slide, por favor. Isso. Então, a grande fraternidade branca, aqui vocês estão vendo vários seres, né? Tem anjos, tem até um elementalzinho, estão vendo aqui parece um gnomo, né? Indígenas, né? Humanos, aqui uma menininha e tudo, ou seja, são de várias raças, vários mundos. Então, ao falarmos de grande fraternidade branca, nós estamos falando de uma hierarquia luminosa, viu, gente? Então, quando falamos de fraternidade branca, não estamos falando de umbral, não estamos falando de seres das trevas, de obsessores, estamos falando todos dos seres que já estão ascensos, que já são anjos, que são instrutores de mundo, que são criadores de mundo, de raças mães, de raças raízes, e todos esses seres que sustentam e conduzem não só a humanidade, mas todos os seres do universo afora. Então, tem fraternidade aí, tem seres que trabalham na Terra, em Vênus, em Júpiter, em Marte, na galáxia, em outro, em Sirius, em Órion, em outras galáxias, em outros universos, em várias dimensões. Então, são seres incontáveis, tá? Mas todos eles já estão na luz. Essa aqui é uma coisa legal, assim, para a gente falar desses mestres da luz.
Então, aí a gente está falando, ó, a fraternidade cósmica é formada por hierarquias, seres cujas energias impulsionam a criação, estimulando esse desenvolvimento, a nossa existência e de outros mundos. As hierarquias habitam o cosmo inteiro, ou seja, estão por todo o universo e multiversos, e compõem uma rede transmissora de impulsos evolutivos para os vários mundos. Ou seja, qual é o intuito dessas hierarquias, dessas fraternidades, desses conselhos, desses seres? Fazerem as consciências em toda parte que eles se encontram, evoluírem. Então, qual é a função de um logos planetário, né, de um avatar, de um bodhisattva? Fazer as consciências que estão ali sobre a sua proteção, sobre o seu acesso, evoluírem, despertarem. Então, são denominadas irmandades, compostas de seres dos diversos reinos, tais como o espiritual, o dévico, né, que são os devas, são os mantenedores, sustentadores das forças da natureza, o angélico, entre outros. Pode mudar, Mate? Na grande hierarquia cósmica, quando lembrem muito dos termos que a gente está usando, tá, gente? Porque mais para frente eu vou mostrar os vários níveis, tá? Então, quando a gente fala hierarquia cósmica, cosmos, eu estou falando de universo, tá? Porque tem a hierarquia galáctica, tem a hierarquia planetária, então são níveis diferentes. Aqui eu estou falando da hierarquia universal, ou seja, um âmbito muito mais amplo. Então, na grande hierarquia cósmica estão os logos solares, os Elohim. O que são os Elohim? Estão lá na Bíblia. Elohim não é Deus, são deuses criadores, criadores de mundos, criadores de formas, mestres ascensos e não ascensos com seus círculos de chelas. Quem são os chelas? São os discípulos da hierarquia cósmica, da fraternidade branca, ou seja, são aqueles que estão estudando, que já estão buscando, que estão pleiteando uma entrada, vamos dizer, em níveis evolutivos maiores dentro dessa fraternidade, são buscadores da verdade, são pessoas, seres de todos os mundos, de todas as crenças, de todas as raças, de todas as etnias, que já estão trabalhando a sua luz e para também engrandecer a luz de onde eles vivem, das suas vidas, dos seus mundos. Esses são discípulos, tem os iniciados que são discípulos avançados. Então, tem os orixás, isso aí a gente está falando tudo. Estão falando de orixás, de seres cósmicos, das 12 hierarquias solares, né? Aí a gente está falando de zodiacal, né, também, dos arcanjos, os anjos do fogo sagrado, os filhos da luz, espíritos da natureza, tudo serve ao todo. Todos esses seres estão aí ligados a essa grande hierarquia cósmica. É a fraternidade celestial, composta dos seres de luz unidos ao um, ou eu sou o que eu sou, é uma outra terminologia também, é o grande espírito, esse que é chamado por muitos nomes, mas é a mesma consciência primordial e universal, Deus. Então, os Elohim, arcanjo, anjo, tal, santos, sábios, mestres, espíritos de luz, cada tradição chama de uma coisa diferente. A gente chama na Umbanda de guia, de mentor, e é tudo a mesma coisa, gente. Então, eles são os filhos de Deus, já ascensos na luz e unidos ao Espírito do Deus vivente, que formam os exércitos do Senhor. Ou seja, eles estão aí para servir essa grande luz, essa grande vontade, essa grande mente e consciência universal, tá? E também os 144 mil seres de Vênus, tal, a gente vai falar isso mais para frente. Pode mudar, por favor? É que ser lindo, né? Essa imagem aqui parece um anjo, uma arcangelina. Aqui também a gente vai dar uma ênfase ao projeto Terra. Por quê? Claro que a gente vai falar de um nível mais
como eu falei, mais amplo, mas o nosso foco é como que essa hierarquia universal ou galáctica, todos esses seres, o que isso impacta no nosso processo evolutivo, ou seja, o processo evolutivo do nosso pequeno orbe azul, da nossa Terra, tá? Então, o projeto Terra é o projeto da hierarquia cósmica para esse planeta. Tem projeto para cada planeta, gente. Tem projeto Vênus, tem projeto Urano, projeto Marte, né? Não sei o que acontece nesse, mas para cada planeta, para cada orbe, para cada estrela, lembrando aí que o Sol é uma estrela e nós somos, né? Fazemos parte de um planeta. Então, para cada um desses orbes, existem projetos. Que projetos? Projetos evolutivos, projetos de povoamento, projetos de manifestação, de despertar de consciências, de criação e tudo mais. Podemos chamar o sistema espiritual que nós vivemos de projeto Terra, considerando que existem outros projetos espalhados pelo universo. O que significa dizer, em outras palavras, que a vida não é privilégio da Terra e que a densidade da matéria que vivemos, né, aqui a gente vai mostrar que nós estamos num processo, numa fase de uma densidade mais intensa, né, a densidade da matéria mesmo, que cria essa realidade também não é absoluta, ou seja, existem vários níveis de matéria, vários níveis, a manifestação da matéria conforme a gente vive, ou seja, 3D, tridimensionalidade, não é regra geral. É simplesmente uma pequena etapa, uma pequena fase de várias outras dimensões. Tem a 4D, que muitos dizem que é o plano dos desencarnados, dos espíritos mesmo, não é? Pelo menos os espíritos que estão ali mais próximos dos encarnados, umbral, por exemplo, né? E essas colônias, essas regiões mais próximas. Tem a quinta dimensão, sexta dimensão, 12ª dimensão e muito mais que a gente nem conhece, tá? A Terra, neste momento, está na terceira dimensão, é um planeta denso, onde a materialidade é evidente, mas dimensões de matérias mais sutis também abrigam consciências, ou seja, a vida, ela acontece em várias dimensões. A gente está na tridimensionalidade, mas existem alguns planetas que estão na quarta, na quinta, né? E todas essas dimensões também abrigam vida, como eu falo, vida encarnada mesmo, não é só desencarnado, não são só os espíritos que estão libertos do corpo material. Lá em Marte tem vida encarnada, só que eles estão vivenciando num nível de materialidade mais sutil. Em Júpiter, mais ainda sutil. Em Vênus, sutilíssimo. Não é? Vênus é um planeta assim bem, muito amor, uma evolução muito grande, tá? Então pode mudar. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre dessas coisas, né? Como se a gente começasse lá desmistificando aquelas crenças antigas, porque alguns estão começando agora, então ainda trazem as crenças de outras tradições, como a gente ouve muito isso nas crenças do cristianismo, mais assim, do catolicismo, dos evangélicos, não falando mal, né? Mas a gente sabe que tem muito disso ainda, dessa coisa do medo, dessa coisa do céu e do inferno, de Deus que castiga, do Deus que pune, que tudo é pecado. Então, tem gente que ainda traz isso na sua mente, nas suas crenças. Então, a gente tem que desmistificar para começar a compreender que Deus, que esses seres cósmicos, todos eles, não importa quem eles sejam, de onde estejam ou de onde venham, eles são seres de amor antes de tudo, seres de luz. E tudo que a gente está vivenciando, mesmo aquilo que é mais dolorido, não é punição, não é apontar dedo, não é o julgamento de um Deus ali patriarcal. Isso tudo é aprendizado que nós mesmos atraímos pelas nossas necessidades evolutivas. Tá? Então, a nossa mônada, ela é sábia, a nossa mônada, ela mesmo se permite e atrai para si as experiências necessárias
para ela se reconhecer e evoluir como o Deus em germe que ela é, tá? Então, vamos lá. Uma concepção espiritual que envolve um Deus que condena da nação eterna e oferece uma única chance de vida é infantil. Então, aqui. Depois você me fala que eu não estou entendendo nada, porque não sei lá o quê. Então, que envolve um Deus que condena a danação eterna e oferece uma única chance de vida infantil, limitante, reduz o poder e a sabedoria divina, qualidades e projeções que são claramente humanas. Então, esse negócio de Deus, punidor, enraivecido, não sei o quê, isso é projeção nossa. A gente, em vez de nós nos tornarmos a imagem de Deus, a gente pega Deus, ou pelo menos a nossa concepção daquilo que seria Deus, e coloca ele a nossa imagem e semelhança. Tanto que tem até aquela, né, aquela imagem, aquele quadro, aquela pintura da Capela Sistina, né, onde tem Adão com a mão frouxa assim e Deus botando o dedo, tocando o dedo dele no dedo de Adão. Aquela ali mostra aí como é que era o Deus ali, aquele Deus antropomorfizado com barba branca, né? Igualzinho a gente. Então a gente tem muito disso, de ficar colocando um monte de coisas, um monte de características em Deus que são características nossas, né? Então, temos irmãos, mas claro, não é bem assim. Temos irmãos nas estrelas, consciências já muito evoluídas e que fazem parte do comando planetário que cuida da Terra. Eles coordenam toda a vida no planeta, os acontecimentos e o rumo que a humanidade toma. Organizam as encarnações, manipulam o planeta e ainda transferem conhecimento. Então, pensem, gente, o nosso planeta não é simplesmente a vida aleatória igual, até alguns cientistas falam, não, o sistema evolutivo darwiniano, a gente veio do macaco depois de não sei quantos milhares de anos, a gente foi evoluindo para o Homo sapiens, depois o Homo sapiens sapiens, e hoje a gente está aí, solto no mundo, o mundo não tem, né, um sentido existencial, como já dizia Jean-Paul Sartre, então a gente está aí, ó, lascado, cada um por si, não tem vida após a vida, não tem nada, estamos soltos e o negócio é aproveita enquanto tiver, que a vida é única e só tem nós aqui. É assim? Não é. São pensamentos assim que fazem com que as pessoas estejam num processo desesperador de busca de sentido, de vazio existencial. São pensamentos, crenças assim que fazem com que as pessoas queiram só dinheiro, dinheiro, poder, se dar bem na vida, né? Usufruir de tudo, ter mais do que nunca, tudo que elas puderem ter, porque amanhã sabe o que vai acontecer, amanhã eu morro, então eu tenho que aproveitar o hoje é o hedonismo, é aquela coisa, né? Bem, deu para entender, gente? São pensamentos assim que fazem com que a humanidade esteja indo aí ladeira abaixo e é completamente o oposto do que todas as tradições de todas as épocas e eras do Oriente ao Ocidente vem trazendo de conhecimento iniciático há milênios. Todos os seres de luz, todos os líderes espirituais, todos os criadores aí de conhecimentos elevados, os grandes mestres, os profetas vêm falando exatamente o contrário do que a gente está vivenciando e das crenças materialistas que a gente está hoje vendo, né, e vivendo na nossa sociedade. Dessa organização de consciências avançadas faz parte, por exemplo, Buda, Jesus, faz parte Babaji, Krishnamurti, Yogananda, Francisco de Assis, Chico Xavier, e muitos outros aí que a gente pode pensar, Hermes Trismegistus, né? Sei lá, Platão, né? Por aí, tem tanta gente legal aí por aí. Então, o projeto Terra é, em essência, uma providência divina, mas que possui toda uma estrutura especificamente construída por inteligências estelares para tornar possível que tudo exista da forma como conhecemos. Tudo é planejado, gente. O amor é tanto,
né? É tão bonito eles verem, eles cuidam de tudo. Por isso que na Bíblia está dizendo, cada cabelo da nossa cabeça é contado. Imagina, vocês já pegaram, né? Pega aquela florzinha, o dente de leão, já viram a florzinha que você sopra e sai voando? Daquele negócio. Um dente de leão é uma florzinha que dá no chão, que eles chamam de uma erva espontânea. Um dente de leão é um dos remédios ali, né, caseiros, naturais, mais poderosos que tem para várias coisas. Dá no chão. E a beleza do dente de leão, da flor, a beleza, por exemplo, quando você sopra das sementes que voam, e ela é uma coisinha desse tamaniquinho que dá em terreno baldio. Se uma erva, né, dessa espontânea, antigamente chamada de daninha, é tão complexa, tão perfeita, imagine nós, seres humanos, seres com, né, pensantes, com todas as capacidades cognitivas, criativas que nós trazemos, né? Então a gente não tem que ficar indo por essas coisas de achar que nós somos seres fadados, né? Sei lá, pequenos, não servimos para nada, estamos num planeta prisão, aquela coisa, tudo é planejado, tudo, tá? Pode mudar, por favor? A Grande Fraternidade Branca Universal, esse aqui eu vou botar, tá? O GFBU, Seção Terra, é uma hierarquia cósmica que protege e guia. Aquilo ali era a mônada que estava falando. A mono, eu não entendi a palavra. É uma hierarquia cósmica que protege e guia a humanidade terrestre. Lembra que a gente falou que tem a hierarquia cósmica, né? E tem as várias, ela vai, obviamente, se especializando, porque tem a hierarquia cósmica, é aquela que atua a nível macro, nível de universo. Tem a hierarquia galáctica, é a presença da hierarquia cósmica atuando em determinada galáxia, no nosso caso, a Via Láctea. Tem a hierarquia planetária, que é a força da fraternidade branca universal, mas atuando no nível planetário. Tá? Então, essa atuação da grande fraternidade branca universal no nosso planeta, aí tem aquelas especificidades, né? Os 7 raios que a gente fala, o mestre do primeiro raio, o mestre Moria, mestre Saint Germain e tudo, aí a gente está falando na grande fraternidade branca, atuando no nível do nosso planeta Terra, certo? Deixa eu ver o que falaram aqui. Pode mudar, por favor? Olha só que interessante, gente. Não sei se vocês conhecem, tem algum? Bota no chat aí no chat se tem alguém que curte ufologia, que já leu alguma coisa sobre ufologia. Coloca aí que eu quero saber de vocês. Como é que vocês estão em relação a isso? Até porque está tendo um desacobertamento, né? Está aparecendo em tudo quanto é lugar, até na televisão já está dando isso, de OVNIs, de avistamentos não explicados, os militares abrindo, né, a boca mesmo. Então, coloca aí, o que vocês acham? O que vocês pensam da ufologia? É bom, não precisa assim se aprofundar, mas é bom a gente dar uma lida. Inclusive, tem livros espíritas bem legais, assim, falando sobre isso. O Robson Pinheiro é um cara que já escreveu muito sobre ufologia. Tem livros dele muito top de linha, tá? Um deles é o Apocalipse, não sei o quê, o outro é esse aqui que eu vou mostrar, né? A Gênese da Terra. Tem os Néfilins também, que ele escreveu, só falando de Robson Pinheiro, né? Tem um cara espírita chamado Pedro de Campos, tem Mestre Ramatiz, que já escreveu vários livros falando também sobre ufologia, isso só falando da ufologia ligada mais à espiritualidade.
tem alguns assim mais técnicos, né, ligados mais a avistamentos. Uhum. Eu também gosto bastante, Adriano. Então, depois, ó, pesquisa para casa. Na minha época era assim, para casa. Pesquisem um cara, um ufólogo brasileiro muito conhecido chamado General Uchoa, tá? Isso. Pesquisem aí, General Uchoa. Então, esse aqui, ó, é um escrito, né? Um manuscrito aqui que eu coloquei até para vocês verem a letra do General Shoa. General Shoa é um tipo um mito, cara, existiu mesmo, viu? Mas pensa num grande ufólogo, um dos mais famosos que já existiram no nosso Brasil mesmo. Então ele era general mesmo, gente, general, se eu não me engano, era exército. Então, o cara, ele teve vários avistamentos, ele conversou, ele trabalhava muito com a espiritualidade, estudou espiritismo, estudou sociedade teosófica, estudou sobre Umbanda, sobre ufologia, sobre mestres ascensionados, seres ascensos. Ele era um grande estudioso da ufologia, ele foi um contatado também, ele teve contato com seres de outros planetas, ele viu, ele ouviu, ele viu naves, ele pegava ali, fazia aquelas vigílias, né, noturnas com equipes. Então, ele entrou em contato com seres de outros mundos que ensinaram, passaram vários conhecimentos para eles. Eles têm vários livros publicados. E um general, gente. O cara era um cabeção, além de tudo, versado em muitos temas, muitos assuntos. Então, uma pessoa inteligentíssima, muito lúcida, né? E então, dentro do meio, né, do ufológico, o General Shoa é tipo top de linha. Por isso que eu trouxe aqui também essa, né, esse trechozinho. Isso. Parte da série de 6 textos de um manuscrito sobre a teosofia que integra o acervo do General Shoa, escrito pelo próprio general. Então, tem uma pergunta aqui que ele fez, ó. E a respeito da religião, propriamente dita, qual a palavra teosófica, ou seja, da teosofia? O que dizem dos grandes instrutores, os fundadores da religião, que na verdade nem fundaram, né, gente? Eles podem ter induzido a criação de religiões, mas se a gente for realmente ver, Jesus não fundou o catolicismo ou o cristianismo. Buda não fundou o budismo. Maomé não fundou bem o islamismo. Tudo isso vem depois, né? Com seus discípulos, com seus continuadores, que sistematizaram, que institucionalizaram e foram fazendo compilações de ensinamentos, de tudo aquilo que foi passado. Então, as religiões foram, né, sendo construídas ao longo do tempo. Então, mas esses grandes fundadores, o que diz do Cristo tão especialmente caro ao nosso mundo ocidental? Aí a resposta, não sei quem deu, porque é um trecho aí de algum manuscrito dele, que eles formam uma ininterrupta cadeia de grandes seres, cujo início se perde na noite dos tempos e cujo fim mergulha em um futuro sem limites. Todos eles, ou seja, todos esses grandes seres agindo, trabalhando pela palavra que é verbo realizador, pelo exemplo que é ação, força e poder, pela renúncia e pelo sacrifício, nos moldes de um plano único, em que se consideram todas as raças, de todos os lugares e de todos os tempos, segundo as suas necessidades, ou melhor, segundo o seu papel a desempenhar no plano de Deus. Né? Olha que coisa linda, gente, amei essa resposta. Tá? Não sei quem deu, mas eu achei que foi de uma sublimidade assim muito grande. Por isso que eu quis colocar realmente isso, até por causa do nome do General Uchoa, né, trazendo mais uma vertente, né, mais uma linha de atuação, corroborando isso que a gente está falando. Pode falar, pode mudar, por favor, Mateuzinho. Aqui é o livro que eu falei, gente, uma indicação bem interessante para vocês, tá?
aqui do Robson Pinheiro. Eu mesma, eu nem conhecia, eu não tenho, é um dos poucos livros do Robson Pinheiro que eu não tenho. Não que eu acredite que os livros atuais dele sejam grande, tem muito livro dele que está meio... Mas os livros iniciais, os primeiros livros que ele escreveu são perfeitos, são muito bons, né? Então, Aruanda, Tambores de Angola, Legião e outros tantos, A Medicina da Alma, maravilhoso, Sabedoria de Preto Velho, maravilhoso, tem vários livros muito bons dele. Então, esse aí é um Gestação da Terra. É um livro que fala sobre a criação, com toda a visão espiritual, não é? Inclusive essa inoculação de genes extraterrestres e tudo, de outras raças, a presença de outras raças, das grandes consciências atuando aqui, esse embate entre as consciências luminosas e as consciências trevosas, tudo isso aí ele fala no livro, tá? Vale a pena conferir. Pode mudar, por favor? Aqui a gente já vai entrar direto, um pouquinho mais direto, né, nessa estrutura hierárquica da grande fraternidade branca. Tem gente que é meio anarquista, então não gosta de hierarquia, não gosta dessas coisas, né, tudo que é muito institucionalizado. Mas, gente, o universo é cosmos, não caos. Isso já Lúcia Helena Galvão, ela sempre fala nas palestras dela, né, da Nova Acrópole. Então, o que é cosmos? É ordem, ordem. Caos é a desordem. Então, para você ter ordem, você precisa ter organização, certo? Então, existem hierarquias, aí todas essas forças são, imagina, milhões, bilhões pelo universo. Imagina se não tivesse organização, se não tivesse uma hierarquia, se não tivesse um corpo coordenando, articulando todos esses rumos, não teria como, gente. A gente não consegue vivenciar, organizar uma casa, a nossa casa, né? Se não tiver uma organização, se não tiver alguém que faça isso, que faça aquilo, que pague as contas, que veja tal coisa, tal frente. Se na nossa casa, um pequeno ali, um microzinho, a gente precisa de organização e uma certa hierarquia, imagina o universo inteiro, em galáxias, etc. Então, a hierarquia é necessária. Só que é uma hierarquia totalmente diferente da nossa, né? Porque aqui a hierarquia é baseada em quem grita mais, quem tem mais jeitinho, quem é indicação de quem, do outro, não sei o quê. Ou seja, geralmente quem está hierarquicamente, né, superior não necessariamente é o mais preparado. Geralmente são muitos que chegaram lá porque passaram por cima dos outros. A gente vê muito de político, né, vivenciando esse tipo de coisa, de pessoas ricas, poderosas, que não têm um mínimo de ética, de amor, de condições. Então, mas dentro da hierarquia cósmica, o que que traz essa hierarquia? O que que faz com que um ser seja hierarquicamente superior ao outro? Existe aquilo que a gente chama de merecimento. Merecimento de quê? Amor. O quanto de amor, o quanto de aprendizado das virtudes esse ser já traz introjetado, incorporado na sua mônada, no seu espírito. Quanto mais amoroso, quanto mais evoluído, quanto mais sábio é esse ser, mais ele vai assumir papéis, colocações maiores, hierarquicamente superiores, quando a gente fala. Então, se eu estou falando de um logos solar e um outro é um logos planetário, com certeza o logos solar vai ser um ser muito mais evoluído do que um logos planetário. Apesar de um logos planetário ser evoluidíssimo, mas ele é um ser que está evoluído dentro do âmbito ali de um planeta. Já um logos solar, ele está pensando, a gente já pensa no nível de um sistema solar, como o nosso, por exemplo, nosso sistema solar aí, que tem o Sol, nosso Sol, que é um ser que chamado, conhecido aí dentro da Grécia, né, da mitologia grega, de Hélios. Hélios é o arcanjo, né, que toma conta, que ele é o Sol.
né? A gente sabe que tem um pensamento, uma ideia e tudo, uma teoria, que fala a hipótese Gaia também, que fala que a Terra é um grande ser, um ser vivo. E é, mas não é só a Terra, todos os orbes, todos os planetas são seres vivos. O nosso Sol é a manifestação física de um ser muito, muito evoluído, que ele é chamado Hélios. Quem é Júpiter? Júpiter não é um planeta, não é sei lá, um pedaço de um planeta gasoso ali. Não, Júpiter é a manifestação física de um arcanjo chamado Júpiter. Assim como a nossa Terra é Gaia, né? É uma arcangelina. E a parte da Terra é a manifestação na fisicalidade, na dimensão 3D dessa arcangelina, ok? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de certas funções. São títulos, são funções que eu falo, tipo assim, um é o coordenador, é o gerente, é o, sei lá, o diretor. A gente não tem esses cargos, não é, aqui na Terra? Então, também na hierarquia cósmica tem esses cargos, essas funções, não é? E cada uma delas de grande importância. Por exemplo, os Elohim, são aqueles deuses construtores. Quem são? São seres, são espíritos evoluidíssimos, porque para você construir uma forma, um planeta, para você formar mundos, você tem que ser um espírito que está muito além desses mundos, um nível evolutivo muito além dos mundos. Então, são construtores de forma, de mundos da vida orgânica. Sob seu comando estão os devas, os orixás universais, as forças elementais. Então, todos esses Elohims, eles, por exemplo, por isso que Deus criou, né? Elohim criou a Terra. Quem? Os deuses criadores criaram a Terra. São os engenheiros siderais, né? Então, esses engenheiros siderais criaram céu, terra, mares, né? As rochas. Depois vieram os vegetais, depois os animais, depois o homem. Tudo isso são criados por esses seres chamados Elohims e auxiliados por outros anjos, seres também evoluídos chamados Devas, que manipulam os elementos. Os Devas, eles estão sempre ali trabalhando a nível da natureza, trabalhando, sustentando os elementos, a terra, o ar, o fogo, né, a água e outros elementos vários. E trabalhando para os devas já estão os espíritos da natureza, que não são apenas os elementais, mas também outros espíritos que estão ali para servir. Inclusive, aí a gente vê na Umbanda, os caboclos não são espíritos, por exemplo, ascensionados, mas são espíritos que já têm uma certa evolução e que estão ali trabalhando. E tem outros que ainda estão em evolução, estão aprendendo a melhorar, aprendendo muitas coisas também de amor, de cuidado. Estão ali cuidando da natureza. Tem os arcanjos, são sustentadores e direcionadores das energias divinas, né? Determinadas energias, por exemplo, pensa no arcanjo Miguel. Qual é? Coloca aí no chat. Qual é a energia, gente? Quais são as virtudes direcionadas por arcanjo Miguel aqui para nossa Terra? Quais são as energias que arcanjo Miguel ajuda a ancorar na nossa Terra? Coloca no chat aí para mim. Proteção, o que mais? Vontade e fé, sim. Poder pessoal, muito bem. Vontade, como já foi dito, força, coragem, iniciativa, proteção, tudo isso, não é? E dentro, pensa, gente, no nível de arcanjo Miguel. Ou esse arcanjo pega essas energias que são atributos divinos. Isso aí no tudo não está em Deus? Deus não é fé, Deus não é coragem, não é proteção, não é força, não é tudo isso, né? E é muito além disso também, mas ele tem tudo isso dentro de si. Então, imagina que Arcanjo Miguel pegue uma parte desses atributos divinos e direcione
Não apenas para a Terra, viu, gente? Porque um arcanjo não trabalha só no nível planetário, ele pode ir além também, ele atua a nível solar, certo? Então, ele vai e direciona para a nossa Terra. E aí você tem seres que pegam, ancoram, trabalham, trazem essa energia e também dispensam por todo o planeta, coletivamente e individualmente. Pensa agora um nível de Arcanjo Miguel chegando aqui no nosso planeta, essas energias distribuídas por ele sendo recepcionadas, concentradas por seres da ordem de Mestre ou Moria, que é do primeiro raio, por falangeiros daquilo que a gente chama de Pai Ogum, do Orixá Ogum, não é? Dentro da Igreja Católica, nós temos a referência das hostes de São Jorge, né? O santo guerreiro. Todos esses aí trabalham dentro da mesma linha. Se a gente for pensar São Jorge, Ogum, mas em níveis diferenciados, né? Então, São Jorge, Ogum, Mestre Elmore, Arcanjo Miguel, tudo ali trabalhando dentro dessa mesma vibração, força, vontade, coragem, proteção, né? Iniciativa e tudo mais, né? Só que em vários níveis dimensionais. Senhor do mundo, olha só que bonito, gente. Senhor do mundo é o regente maior da hierarquia planetária. O Senhor do mundo regula e ordena tudo o que diz respeito aos acontecimentos do nosso globo. Em consequência, tudo se registra e ele tudo sabe, prevê e provê. Não é um ser de nossa evolução terrena originalmente, portanto. Na Terra, esse cargo é exercido pelo Mestre Jesus, Sananda, tá? O nome cósmico de Jesus. Então, quem é o Senhor do mundo, gente? É o regente maior da hierarquia do nosso planeta, tá? Então, claro que tem alguns lugares, alguns livros, alguns sites, textos que vão falar, não, Senhor do Mundo é Mestre Buda, porque eles trabalham dentro da linhagem do budismo. Mas a gente sabe, porque isso aí falando teosofia, né, falando muitos lugares assim, que Jesus é o governador planetário, o espiritismo, a Umbanda, né? Então, tudo isso. O Jesus é o governador planetário, não quer dizer que não tenha outros seres de uma envergadura muito grande trabalhando ali junto com ele, tá? Mestre Buda, com certeza, é um instrutor do mundo, ele leva o conhecimento e a sabedoria, né, para muitos lugares, ele é como se ele fosse o ministro, né, de Jesus, um dos ministros de Jesus encarregados aí de levar iluminação, levar despertar de consciência para todos os seres da Terra. Assim como a gente tem também Francisco de Assis, um outro ser ascenso, mestre Kuthumi, ligado ali a Jesus, tem mestre Saint Germain também, um ser ascensionado também do sétimo raio ligado a Jesus. Então, Jesus, o Senhor do mundo, ele se cerca de vários ministros, são os ministros, né, desse Senhor do mundo, que fazem cada um deles com as suas especificidades, com as suas energias, ancorando, né, e trazendo evolução em determinado eixo. Tem os manus, manus também são seres ligados à evolução, principalmente física e consciencial das raças raízes, que a gente vai falar mais ou menos, não é, para frente. Pode mudar, por favor? Falei já um pouquinho dos instrutores do mundo, são responsáveis por instruir a humanidade, né? Então, claro, aí a gente está falando de Budas, da iluminação, mestres de sabedoria, pessoas de conhecimento, né? Espíritos de conhecimento muito grande. Para ser um instrutor do mundo, você precisa ser um grande conhecedor dos rumos do seu planeta, da sua história, dos princípios cósmicos. Então, Hermes Trismegistus, por exemplo, né? E vários outros aí ligados a esse conhecimento. A gente tem o deus Tote lá do Egito, tem um monte de seres aí ligados, né? Que hoje podem ser considerados instrutores do mundo. Mahashohan,
né? Chohan quer dizer mestre, tá? Então, mestre é o diretor e tudo. Então, Maha quer dizer grande. Então, o grande Chohan, o grande diretor. Ele coordena o trabalho dos diretores. Quem são os Chohans? São os diretores, são os mestres dos 7 raios, tá? Esses que estão à frente, os coordenadores de cada raio, os diretores de cada raio, raio azul, raio amarelo dourado, raio rosa, raio branco, raio verde, raio rubi dourado, raio violeta. Cada raio desses dos 7 tem um diretor, tá? Esse diretor, em sânscrito, eles chamam de Chohan ou Chohan, tá? E aquele que está acima, o que coordena o trabalho desses 7, é o Mahashohan. O Chohan, então, já falei, são esses mestres ascensionados, eu vou mostrar para vocês mais adiante, se der tempo. E tem, além disso, isso tudo, tá vendo que são todas essas hierarquias, começando lá de cima, dos Elohim, dos arcanjos, tá descendo, tá descendo, tá descendo. E aí a gente está falando dos iniciados, que são discípulos, vamos dizer, bem avançados. Então, vamos pensar, por exemplo, num Chico Xavier. Chico Xavier não é um mestre ascensionado, né? Mas ele é um iniciado. Podemos pensar em Bezerra de Menezes, que a gente chama de um espírito de luz. É um iniciado, né? É um espírito de muita luz que está à frente de coisa, mas ele não é, por exemplo, um Elohim, ele não é um arcanjo, né? Então a gente está falando, ele é um iniciado, ele é um espírito de grande envergadura que, principalmente segundo a doutrina espírita, Dr. Bezerra de Menezes trabalha sobre a coordenação direta às hostes de Maria de Nazaré. Então, ele é um servo de Maria de Nazaré. Tanto que é a própria Maria que, né, e Celina, que é a sua intercessora ali, a sua assessora, né, não intercessora, assessora de Maria, Celina, que recepciona Bezerra de Menezes quando ele desencarna, tá? Então, pode mudar, por favor? Ah, isso aqui é bem legal, gente. Olha só, fui eu que fiz, eu fico até orgulhosa, assim, porque eu tentei ser o mais, vamos dizer, fácil, né? Organizar as ideias, essa hierarquia, essa manifestação de como ocorre no universo de uma forma bem simples, da forma realmente como eu falo, eu tentei desenhar. Vamos pensar, né? Vamos lá, quem não conhece muitas coisas do universo, mas vamos pensar que aqui, ó, nosso planetinha, tá? Nosso planetinha é um planetinha dentro de um sistema solar que tem aí pelo menos alguns planetas, né? 9 se contar com Plutão, né? 13 se for pela antes da destruição, que antes era tinha o 13º planeta, mas vamos botar aí os 9 com o planeta anão Plutão. Então nós temos o nosso sistema solar, nosso solzinho de quinta grandeza, e esse solzinho, nossa, esse nosso sisteminha solar está é um pontinho minúsculo, uma partezinha ali radial, né, numa periferia de uma galáxia chamada Via Láctea, que por conta, né, também é uma galáxia dentre bilhões e bilhões de outras galáxias num universo, tá? Que a gente chama aqui o cósmico, tá? Então, aqui eu botei 4 níveis hierárquicos aqui de manifestação na nossa parte mesmo do universo, do espaço, do universo. Então, lá, ó, no universo nós temos, né, cada uma dessas coisas nós temos um Sol, um centro irradiador. Tá? Então, da mesma forma que o nosso Sol é um centro irradiador de energias de vida e manifestação no nosso sistema solar, na nossa galáxia, nós temos um Sol também galáctico, um sistema irradiador e manifestador de vida e consciência na galáxia. No universo, pensa, subindo agora para mais macro ainda, nós temos também um coração, um Sol central, um sistema irradiador e manifestador de vida, mas a nível universal. Tá? Esse centro irradiador de vida que a gente chama de Sol, tá? Então tem o Sol do nosso sistema, tem o Sol galáctico e tem o Sol universal. Cada um desses sóis centrais
são cuidados por um ser de altíssima envergadura. Talvez esse grande sol central, esse ser que está ali radiando e vivenciando no centro do universo, esse é realmente o ser que muitos chamam de Deus, de Alá, de Tal e outros nomes aí que venham, né? Grande Espírito. Então, nesse nível do grande sol central, no nível universal, nós temos esse Logos universal, esse Deus. E, a nível universal, nós temos a hierarquia cósmica universal. São todos os seres que evoluíram e estão ao lado de Deus, como diz a Bíblia, né? Sentados à direita de Deus, os grandes seres que já estão ali, próximozinhos, os ministros de Deus, tá? Descendo aqui um nível, agora falando do nível galáctico, o coração da galáctica, o Sol galáctico, quem determina, quem cuida esse ser ali é o Logos galáctico. E ali é o nível de atuação da grande fraternidade branca galáctica, certo? Descendo mais um nível no nosso sistema solar, nós temos o ser ali, que é o Logos solar, que eu já falei que é o Hélios, tá? Que é o ser que manifesta-se, né? Que irradia ali no nosso Sol. E ali nós temos o Conselho dos 9 Mundos. Por que 9 mundos? Eu não falei que eram 9 planetas? Então, é o diretor, é o governador de cada planeta, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tal, até Plutão, pega o governador planetário de cada um deles, eles têm um conselho do nosso sistema solar, capitaneado pelo Logos solar, né? Então, esse é o conselho dos 9 mundos. Agora, descendo no nível Terra. No nível Terra, nós temos a grande fraternidade branca universal, mas agora atuando no nível dos 7 raios divinos. E nós temos aí um grande ser chamado Logos planetário. É a atuação, é a emanação desse grande Sol central, desse Logos universal a nível, né, de uma consciência que é como o Senhor do mundo, né? A gente chama de Jesus aqui, é o Logos planetário. Então, ele é como se fosse, ele recepciona essa consciência e ele é também um manifestador, como se fosse quase um médium, né, do Logos solar. O Logos solar é um médium do Logos galáctico, que é um médium do Logos universal, né? Jesus é Sananda, Yuri Ramos, né? E aí a gente está falando também, tem outros universos. Hoje a ciência já sabe que tem outros universos, por isso que já tem a teoria multiversal. Pode mudar, por favor? Aqui é o que eu estou falando, olha, o magnetismo, a atuação de cima para baixo, né, gente? Olha lá, do planeta, o magnetismo, todos influenciando uns aos outros. Nós recepcionamos tanto a nível físico, mais proximamente a gente tem a emanação física e a emanação mental. Mas nós nos influenciamos mutuamente ao sistema planetário. Cada planeta do nosso sistema solar influencia a Terra o tempo todo. Há essa interação o tempo todo. Alguém aí de vocês é servidor público? Ou trabalha em empresa, que tem reunião, né? Como é que é? De vez em quando não tem que reunir, aí vem o chefe, vem o diretor. Eu trabalho no MRE, né, Ministério das Relações Exteriores, então estou lá cedida pela CGU, trabalhando na área de auditoria do Ministério de Relações Exteriores. Então tem as reuniões de vez em quando, então chama lá os auditores, vem, como é MRE, tem embaixador, tem ministro. Então, aí ficam lá, conversam, não, tem que fazer isso aqui não está bom, o que é que a gente pode fazer, o que é que pode melhorar, o que é que não sei o que o TCU está pedindo. Então, tem todas essas coisas. Agora, pensem nisso, também a mesma coisa a nível desses seres. Imagina o que é uma reunião dos líderes nos 9 mundos, onde tem lá o Logos solar, tem Jesus,
tem o líder de Vênus, o líder de Saturno, de Júpiter, não é? Urano, Netuno, Plutão, Marte, todo mundo juntos ali, conversando lá, tudo na luz, né, gente? Então não vamos dizer que vai ter treta. Lá com certeza não tem treta. Então, mas cada um falando, né, traçando rumos, planejamentos para a evolução do sistema como um todo, porque o que afeta um afeta outro. Por isso que tem tanto essa presença deles também aqui. Imagina se a gente, como uma humanidade tão arcaica, né, tão ainda egóica como nós somos, se a gente resolvesse idiotamente fazer a Terceira Guerra Mundial e sair, que não é tão difícil assim, né, sair tacando míssil nuclear uns nos outros, né? Rússia vai tacar porque está com raiva do Ocidente, da OTAN, e está com míssil para cá. Aí a OTAN, porque não sei o quê, está com míssil para lá. Daqui a pouco está destruindo o planeta inteiro. Imagina se acontecesse uma guerra nuclear nesse planeta. Quais seriam os impactos no nosso sistema solar? Vocês acham que os outros não iam ficar de boa, incólume, não ia dar efeito nenhum? Ou vocês acham que ia ter um efeito razoável nos outros mundos? O que vocês acham? Bota aí no chat. Como é que ia ser o efeito no nosso sistema solar de uma guerra nuclear, por exemplo? Bota aí, gente. O que vocês acham? Uhum. Sim, não seria primeiro, não, viu? Já houve planetas que teve a tal guerra nuclear, que se destruíram, conseguiram acabar com seus planetas. Está lá no 13º, no ORG, né? Disseram que tem um planeta que ele se autodestruiu, né? Por conta de guerra, de não sei o quê, e disse que o efeito foi tão devastador que alguns outros planetas saíram de sua órbita, né? Então, Marte saiu da sua órbita, Marte foi profundamente afetado, a Terra foi afetada, a Lua foi afetada, então afeta tudo. É igual ao negócio da sinuca, né? Da bolinha de sinuca, que dá uma tacada, bate uma bolinha, a bolinha, né, saiu do lugar e bate na outra, tira tudo de lugar, tira tudo do seu equilíbrio, gente. Isso ia reverberar de um nível nefasto, terrível. Então, o cuidado que esses seres têm para preservar nós, como um dos planetas mais atrasados e bélicos do nosso sistema solar, eles têm um cuidado, né, para preservar a nossa vida, a nossa integridade, porque a gente é completamente irracional, se acha o ser mais inteligente, né, do universo, mas a gente é completamente irracional. Né? A gente faz coisas que eu acho que os animaizinhos aí bem, né, devem olhar assim, meu Deus, que é isso? Né? Eles são muito melhores que a gente em vários sentidos, né? Então, pensem, por isso que muitas vezes eles estão aí, se eles deixassem, se todos esses seres deixassem cada orbe para sua própria evolução, tomando suas próprias decisões, seria como a gente deixar um filho pequeno, pensa um filho seu. Você tem um filho de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, você deixa ele sozinho dentro de casa e se vire, meu filho, vai lá fazer sua comida, vai, não sei o que, a gente faz isso. Sabe que ia chegar lá, o menino ia se matar, ia destruir a casa inteira, não ia fazer nada, não ia tomar banho, não ia alimentar-se, porque ele não tem condição de ver isso, não ia se preocupar com um monte de coisa. Como é que a gente ia deixar uma criança pequena sozinha dentro de casa assim? Ir embora. É a mesma coisa. Não tem como esses seres deixarem a nós, uma raça ainda infantil, para tomar conta dessa terra sozinha, para deliberar sobre os nossos rumos solitariamente. Por isso eles estão aqui conosco, tá? Porque e também tem isso, nós nos autodestruiríamos e ainda acabaríamos destruindo muitos outros aí também que não tem nada a ver com pato.
Sim, vai afetar todos os outros apartamentos, com certeza, Fabiola. Então, pode mudar, por favor? Ciclos de evolução planetária. Essa é uma parte que é bem legal. Aí depois vocês, né, busquem estudar, pesquisar um pouquinho mais aí na parte da teosofia, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, até dessa infância que a gente está vivenciando. Pode mudar, por favor? Olha lá. Os grandes fenômenos cósmicos, né, os pulsares galácticos, né, marcam os fins de grandes ciclos e também marcam a vinda, neném, a vinda de uma nova raça ou uma nova sub-raça na Terra. Não sei se vocês sabem, mas a nossa Terra tem vários ciclos, assim como todos os mundos, né? A gente já está falando que todo esse processo evolutivo não é algo referente só à Terra, mas cada orbe, cada estrela, até cometas, até galáxias evoluem, né? Se modificam. Então, a gente está falando de uma coisa que acontece né, a nível cósmico. Então, aqui na nossa Terra, nós estamos evoluindo, e esse processo evolutivo, eu não estou falando de evolução só do homem, estou falando do nível Terra, do planeta inteiro e da consciência do planeta. A evolução, a gente está falando de uma evolução coletiva, tá? De todos os seres, seja do mineral, do vegetal, do animal, do homem, tá? Então, quando a gente fala, o planeta inteiro está evoluindo, tá? Quando a gente fala da nossa evolução, vocês sabem que a gente está evoluindo, nós estamos aí numa fase que o homem está bem na fase mental, né? Nós estamos aqui aprendendo a trabalhar com a nossa mente. Por isso que nunca se teve tanta informação, tanto conhecimento, né? As pessoas buscando ler, estudar, e tecnologia, e ciência, o uso da razão, nunca foi tão valorizado em todos os tempos históricos quanto nesse último século, né? E agora o século atual. Então, século XIX, mais ou menos, começou a Revolução Industrial, depois século XX, século XXI, a coisa está num crescente. Por quê, gente? Porque nós estamos vivenciando aí talvez o fim de uma sub-raça, um fim de uma raça, nós estamos saindo da quinta raça raiz, que é a ariana, e indo para uma sexta raça, que alguns estão chamando de raça dourada, né? Então, essas são as chamadas raças raiz. Segundo a teosofia, são raças que evoluem numa ronda do globo, ou seja, num ciclo evolutivo, tá? Nós temos vários ciclos evolutivos, né? Primeiro evoluímos aí no conhecimento da parte emocional, da parte física, depois da parte emocional, na parte mental, e vamos evoluindo. Pensa nos nossos 7 corpos. Nós temos a parte física, etérica, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Pensa nesses 7 corpos. Então a gente vai evoluindo aí, vai crescendo de dimensão em dimensão, vai vivenciando e manifestando conhecimentos, acrescendo de informações, de experiências em cada nível até a gente evoluir no nível mais elevado. Para isso a gente vivencia, né? Nossa civilização vivencia várias raças raízes. Cada raça raiz são milênios, gente. Pensa numa raça raiz aí como alguns milhares, milhares e milhares de anos, né? Então, durante milhares e milhares e milhares de anos veio a, sei lá, a raça Atlante, antes a raça Lemuriana, a raça Hiperbórea e por aí vai. Então, a gente está vivenciando a raça ariana agora, que está se findando também, tá? Então, para a teosofia, cada ronda evolui em 7 raças raiz. Cada raça raiz produz 7 sub-raças. O que é ronda? É um período de tempo ou ciclo, tá? É um ciclo evolutivo, por exemplo, para uma certa civilização, uma certa humanidade aprender, né, um determinado nível, dentro de um determinado nível dimensional, um determinado nível de manifestação.
Então, tem a ronda da fisicalidade, tem a ronda na parte etérica, tem a ronda do astral, né, da dimensão astralina, tem a ronda do ciclo mental. Então, cada ciclo desse a gente vai aprendendo, né? São coisas que são ativadas, são questões existenciais da humanidade. A humanidade vai crescendo em conhecimento, tá? Então, quando passa, né, por exemplo, 7 raças raízes, cada raça raiz aprendendo uma parte desse conhecimento, evoluindo em determinado setor, em determinado assunto, em determinada dimensão. Então, 7 raças raízes formam uma ronda, né? Uma ronda que eles chamam de ronda global. Então, depois 7 rondas formam uma ronda planetária. Tá? 7 rondas planetárias formam um período planetário que eles chamam, né, rondas planetárias que falam Kalpa ou Manvantara, tá? Então aqui, ó, isso aqui a gente está falando de vários níveis que a Terra tem que evoluir. Se a gente tem que evoluir do mineral, passa para o vegetal, do vegetal passa para o animal, do animal passa para o hominal, do hominal passa para o angelical, do angelical passa para o arcangelical, do arcangelical a gente passa para outras fases que a gente nem sabe. Nem sabe. Olha só como a gente está evoluindo. Pensa se isso acontece evolutivamente a nível individual, pensa que essa evolução também acontece a nível de Terra, a nível de orbe. Coletivamente, a Terra também vai passando do nível físico para um nível, né, mais evoluído ali, onde ela vai experienciando também essas várias situações e crescendo, tá? Pode mudar aí, por favor? Ah lá. Com efeito, partindo de um esquema de evolução solar, temos, segundo esse ensinamento, que os planetas da cadeia que pertencemos, qual é a cadeia? Que estão ali mais ou menos no mesmo nível de ronda que a gente tem. Dizem que são 7, né? Da mesma forma que nós temos 7 corpos, existem 7 rondas que estão vinculadas, então encadeadas, tá? Então, ah, nessa tem uma ronda que está atuando a nível físico. Você está pegando minha pena. Então, está atuando a nível físico e tem outras 6 rondas que estão nos níveis mais, um pouquinho mais sutis. Pensa que nosso nível de cadeia, nós somos o mais atrasadinho. A Terra está no nível físico e tem outros 6 orbes, né? 6 planetas que estão no nível mais sutil. Dentre 2 deles que conhecidos é Mercúrio e Vênus, tá? Então, cada vez que essa a nossa cadeia, né, a cadeia que a gente está pertencendo, é visitado por essa onda de vida, né, em 7 rondas, 7 raças, cada uma, pelo ensinamento teosófico, estamos um pouco para além do meio da 4ª ronda, isto é, na 4ª sub-raça da 5ª raça raiz, a raça ariana. Muda aí, o Mateuzinho, para eu mostrar isso no esquema que é melhor para o pessoal ver. Isso aqui, ó. Que a gente está falando em relação às raças ó, são 7 raças raiz para a gente pular para o próximo nível evolutivo, tá? Então, sempre a evolução de 7 em 7. São 7 rondas, acabou 7 rondas, pula para uma nova cadeia. 7 rondas, pula para uma nova cadeia. No nível espiral, a gente vai evoluindo numa forma espiralada, tá? Então, dentro dessa ronda que a gente está vivenciando, nós já vivenciamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 raças, tá? Ainda falta a gente vivenciar mais 2 raças aí. Gente, se cada raça dessa vive em torno de 500 mil anos, mais ou menos, 1 milhão de anos, sei lá quanto que uma raça dessa vive. Agora imagina que há quanto tempo que a gente já ainda vai ter pela frente, né? Aqui, ó, a primeira raça foi polar, segunda hiperbórea, a terceira foram os lemurianos. Lembra dos gigantes? Alguém já ouviu falar da teoria dos gigantes que viveram na Terra, né? É outra coisa, Thelma, né? É outra coisa. É o nível evolutivo, né? É claro, o número da evolução,
para o nosso padrão aí, o padrão da manifestação é 7. Então tudo que tem 7 tem a ver com evolução. Talvez seja isso, né, um simbolismo de 70 vezes 7, porque 70 é 7 vezes 10. 10 é o número, né, aquele que vai de 1 ao final, né. Depois o 11 já é de novo, né, o início. Então é como se ele tivesse falando assim, do início ao fim, do alfa ao ômega, né. E tem a ver com a cabala também, né, porque tem os sefirotes, né, as sefirotes, então é muito a cabala trabalha muito com 10. Então, na atual ronda terrestre, a gente já tem essas 5 raças raízes, a gente está na quinta, na quarta sub-raça. Então, são 7 sub-raças e 7 raças. Nós estamos na quarta, ou seja, falta algumas sub-raças aí para a gente passar para essa futura raça, a sexta raça. Então ouviram falar dessas crianças que estão chegando, que eles estão chamando de índigo, de cristais, crianças arco-íris, né, seres de outros mundos que estão chegando no nosso com outra evolução, outra mente. Então é isso que a gente está falando, algumas crianças, alguns seres que estão encarnando atualmente na nossa Terra, já são de uma sub-raça superior, já não são mais da quarta sub-raça. Algumas delas já estão chegando com o DNA da sexta raça, já não são mais da quinta raça ariana, tá? Por isso que já tem até crianças que estão vindo com imunidade a algumas doenças, como HIV, vírus HIV, vem com ah, sensibilidade paranormal, vem com genialidade em vários setores, né, artísticos, capacidades cognitivas, né? Só vocês verem aí, tem crianças que com 7 anos já estão terminando a graduação em física. Sabe o que que é uma criança de 7 anos falar sobre física quântica, gravitacional e não sei o quê, e dar aula para uma série de PhDs em física? Eu vi o vídeo dessa criança pequenininho, né? Ele está terminando a graduação dele ou a pós-graduação dele em física. Imagina só. Então são seres que estão encarnando e já estão, né, vindo de outros mundos, muito provavelmente encarnaram, são seres, né, que fizeram a evolução em outros mundos e eles já vêm, já são de uma raça superior, entendeu? Pode mudar aí, por favor? Aqui é um textozinho teosófico, um trechinho, sobre a proteção do Buda Hermes. Buda não é um nome, tá? É um título. Buda quer dizer o iluminado. Então, do Buda Hermes desenvolve-se a quinta raça, a nossa, pois o seu principal objetivo é o desenvolvimento da mente. Então, como eu falei antes, o nosso propósito como quinta raça que nós somos é tentar desenvolver o máximo possível a nossa mente. Quando eu falo mente, a gente está no nível do mental inferior, tá? Mas desenvolver a nossa mente saindo daquela excesso de emoção, né, de paixões, tentar utilizar, desenvolver e utilizar o nosso plano mental para construir, para cocriar algo superior, ou seja, sair trabalhando essa mente e indo para o mental superior aí, né? Então, é o desenvolvimento da mente. Por isso, o Logos da ciência iluminou com seus raios benéficos o seu nascimento. Então, para o desenvolvimento da mente, olha só como chegou, a ciência começou a despontar de uma forma muito forte aí. Né? Aí a gente vê, sei lá, Renascimento, depois Iluminismo, e aí as grandes conquistas, né? Descobertas científicas, a divisão do átomo, a física quântica, a relatividade, e depois todas as aplicações disso na parte tecnológica e muito mais, a parte da astrofísica, a matemática também, muito legal. Então, tudo isso é para quê? Para a ampliação das capacidades da nossa mente. É o nosso propósito, é a nossa raça, essa raça raiz tem essa finalidade. Como eu falei, cada raça raiz tem uma finalidade de desenvolver determinado aspecto
do espírito. Pode mudar, por favor? Aqui, ó, é aquele negócio que eu estava falando das rondas, tá? Então, são as 7 rondas. Primeiro a gente desce, né? Então, cada ronda, o que que vai trabalhar? Primeiro descendo no nível mental, vai para o nível astral, etérico e físico. Por quê? Porque precisa a nossa fisicalidade, o nível material, o nível de manifestação na matéria é de superlativa importância, né? É no nível da fisicalidade que as formas realmente elas são impressas, elas são fixadas. O aprendizado é fixado, é desenvolvido, é elaborado, é solidificado. Então, a fisicalidade é o nível de tudo isso, desse grande laboratório genético, da criação de novas espécies. Tudo isso acontece a nível físico, tá? A nível da matéria mais densa. Por isso que se diz, primeiro, o homem sai do seu nível, né, vamos dizer, divino, ele vai trazendo cada vez mais, adensando a sua contextura. Então, isso aqui a gente está falando a nível individual e a nível planetário também, olha lá, ó. Ele vai adensando a mente, o astral, ele está adensando. E aqui, dentro das experiências, ele vai, né, travando todos os seus desafios, aprendendo, crescendo, criando, gerando, e depois, novamente, ele volta. É necessário a gente aprender, né, na matéria, é necessário a gente reencarnar. Por isso que a gente precisa reencarnar, vivenciar na matéria os nossos aprendizados, senão ninguém evolui. Da mesma forma que a gente ora está no plano espiritual, ora está no plano físico, não é? A gente encarna e desencarna. Também isso acontece com os planetas, com os orbes, com as estrelas. A gente não chama de reencarnar, mas a gente chama que esse orbe, ora está no nível, uma ronda densa, ora está numa ronda mais sutil, né? Então ela vai para mais sutil, depois novamente desce para uma nova fisicalidade, mas cada vez lembrando, em níveis superiores, é uma espiral, não é um círculo, certo? Então ela volta, mas não no mesmo nível, sempre evoluindo cada vez mais, ok? Pode mudar, por favor? Aqui, como eu falei, as raças novamente, tá? Então, ó, vem da terceira ronda, passa tudo aqui, depois vai, né? Aquele, ó, passa para a quinta ronda, né? Vem da terceira ronda, agora a gente está na quarta, ou a gente está na quarta ronda, e depois nós vamos para a quinta ronda. E aqui todos os níveis. Pode mudar, por favor? Então, a onda de vida que hoje é humana já habitou o reino mineral, depois vegetal, depois o animal, e hoje desperta como a inteligência humana. Esses períodos de manifestação da vida, individuais, planetários ou cósmicos, são sempre seguidos de tempos proporcionais de descanso. É isso que a gente fala, é igual um pulsar. Pensa no nosso coração, tem uma lei hermética que fala assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora, tá? Então, existe tudo uma similaridade, uma analogia entre as coisas que acontecem no macrocosmo e as que acontecem no microcosmo. Então, da mesma forma que o nosso coração, ele pulsa lá, ó, tum, 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 né? Ora ele contrai, ora ele expande. Pensa agora no universo pulsando. O universo também pulsa, como se estivesse respirando. Nós também acontece, a nossa vida, a nossa consciência também faz. Ora a gente está expandindo, ora a gente está contraindo. Ora a gente está na vida manifestada, que a gente fala no nível físico denso,
ora a gente está no nível, vamos dizer, espiritual, aprendendo, recolhendo as energias, nos fortalecendo, nos preparando para a nova descida para a Terra. A gente fica também nesse ida e vinda, nesse pulsar, tá? Então pensem nisso nos vários níveis, tá? No que acontece conosco, o que acontece com os animais também, acontecem em níveis diferenciados com todos os orbes, com as galáxias, com os universos e em cada dimensão. Pode mudar, por favor? Aí, a evolução desse princípio. Olha que bonitinho, gente. Eu achei massa esse desenho, mostrando desde a formação da Terra lá, ó. Nossa Terra foi formada há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, o universo em torno aí dos seus 13, né? Então, olha lá, da formação da Terra, vindo até aqui, né? Aqui até com as eras, né? Os períodos pré-cambriano, né? E por aí vai. A gente vai evoluindo, evoluindo na matéria, evoluindo de reinos, né? E depois que a gente faz essa evolução de raça em raça e passa as 7 raças, a gente completa uma ronda. E daí sobe um nívelzinho. E depois a gente vai passar por tudo de novo, só que agora na ronda 2. Depois a gente sobe mais um pouquinho, vai passar por tudo de novo na ronda 3, não é? E por aí vai. É assim que a gente vai evoluindo. Vamos lá, por favor? Olha que bonitinho. A peregrinação da mônada, né? Que alguém aí escreveu que era mônada, é a centelha divina em nós, é a nossa consciência que vem lá de Deus. Então, cada um de nós é uma mônadazinha. A minha consciência, o meu espírito é uma mônada. E, claro, tem famílias monádicas, tem um monte de outras coisas aí, mas é a centelha divina em nós, tá? Individualizada. Então, peregrinação da mônada nesses vários reinos da natureza, que ocorre ao longo de vários globos, de várias rondas, de cadeias planetárias, é descrita alegoricamente dessa maneira pelo poeta brasileiro Múcio Teixeira. Eu achei muito bonito, gente. Eu gosto muito de aliar arte, né, poesia, ah, imagens com o conhecimento assim propriamente dito. Sempre é bom. Olha que bonito. Morri no mineral para nascer na planta. Fui pedra e fui semente. Brilhei no diamante e no cristal luzente. Fez em mim o seu ninho, o pássaro que canta. Passei as formas do animal, vendo indistintamente uma luz na outra banda. Do animal passei a forma do homem, faísca que desceu as cinzas e as brasas. Mais tarde acenderei a luz eterna, que é Deus. Olha só que coisa linda, gente. Esse é o processo, a evolução do princípio inteligente. Não é? Só que aqui a gente está falando do princípio inteligente, o princípio da evolução a nível individual, e a gente está indo além, falando do princípio evolutivo a nível planetário, a nível galáctico e mais além. Pode mudar, por favor? A gente já está chegando, né, no finalzinho. Aqui, ó, a hierarquia cósmica, agora a gente está falando nível Terra, mesmo que eu vou começar a falar de alguns seres, tá? Pode mudar, por favor. Aqui, ó, a literatura espírita, quem já leu um livro de Emmanuel chamado A Caminho da Luz? Já leram esse livro? Muito importante vocês lerem, viu, gente? Coloca aí no chat A Caminho da Luz, viu, Mateuzinho? Como indicação. E é lá nesse livro Caminho da Luz, né? E tem os Exilados de Capela também, se vocês quiserem. A literatura espírita cita principalmente a encarnação desses espíritos exilados de Capela, né? Que Capela era uma estrela. Isso, é ótimo, maravilhoso. Mas tem espíritos exilados de tudo quanto é lado aqui na nossa terra, até hoje. Imagina naquela época que vieram de bonde, né?
Então, tem espíritos exilados de Sírios, de Órion, de Andrômeda, de Zeta Reticuli, dentre outros. Aqui aportaram e muitos também encarnaram. Então, tem vários, muitos de nós. Tem até um negócio que eu li no outro dia no Instagram, não sei de onde, qual é o canal, sei lá qual é o nome que chama isso, mas estava falando, quer saber se você é dessa terra, se você tem origem nessa terra, ou se você é de outro planeta? Aí, qual é a pergunta? Eu acho que foi o Divaldo que estava falando, né? Como saber se você é dessa terra ou se você é de outro mundo? E aí, como é que o Divaldo respondeu, gente? O que vocês acham? Como é que a gente sabe se a gente tem origem extraterrestre, se eu sou, né, de outra raça que estou aqui encarnada porque eu fui exilada, né? Ah, justamente, Mário. A resposta do Divaldo foi essa. Se você acredita em reencarnação, a sua origem é extraterrestre. Porque para aqueles que têm um nível, né, de evolutivo, consciencial um pouco mais adiante, eles têm a noção, já viveram tantas vezes, né, já passaram, já estão aqui nessa terra vivenciando tantas existências, que a reencarnação para os seres que não são daqui é muito natural. Mesmo que a gente seja uma pessoa difícil, entendeu? Mesmo que seja uma pessoa bruta até, mas pode ser uma pessoa que utiliza isso de uma forma negativa, tipo Hitler. Hitler era uma pessoa muito, muito cruel. Só que vocês já viram como Hitler, ele acreditava, né, em espiritismo, em magia, ele tinha círculos, fazia sessões mediúnicas com algumas pessoas, com círculos e alguns médios lá que eram ligados aí aos planos nefastos deles, médiums negativos, né? Utilizava de toda essa parte mística, mas de uma forma muito, muito nefasta, e ele acreditava piamente na reencarnação e no poder da magia, nas profecias. Ele tinha vários livros, foram encontrados livros ligados a isso, né? Também dentro de uma biblioteca dele. Então, é necessariamente só os evoluídos, não, viu? A gente tem muitos ainda que vieram, que ainda são exilados de vários mundos que estão aqui até hoje, encarnados ou desencarnados. E tem outra coisa também legal aqui, né, que é outra informação que eu trago, ah, também de seres que também são seres de luz que estão vivenciando aqui, estão vivendo entre nós, seja na humanidade encarnada, seja na crosta, sejam em cidades intraterrenas. Aqui eu trago a imagem de um dos mestres, o mestre Adama. Já ouviram falar do mestre Adama? Ele é o governante, é um dos líderes da cidade de Telos, tá? Telos é uma cidade que é intraterrena, ela está no centro ali, embaixo da terra mesmo, tá? Então, tem teorias da Terra Oca, tem um monte de teorias aí que falam, né, da existência de mundos, de civilizações vivenciando, né, vidas aí, funcionando e trabalhando, aprendendo dentro da Terra, debaixo da Terra. Inclusive falam de entradas através dos polos, né, seja do Polo Norte, seja da Antártida, falam que são as entradas para esses mundos intraterrenos. E um desses mundos intraterrenos, aí, vide Viagem ao Centro da Terra, aquela coisa toda, é a cidade de Telos, tá? E dizem que são descendentes, esses, né, habitantes de Telos são descendentes dos lemurianos, tá? Bem legal, gente. Também vão pesquisar sobre a hipótese da Terra Oca, da cidade de Telos, de Agartha, Agartha com Agartha. Tá? Vamos pesquisar sobre Agartha, cidade de Agartha. Pode mudar, por favor?
Então, a raça pleiadiana aí, ó, é uma das raças paternas, sabiam disso, gente? Por isso que eles estão aqui. Quando a gente fala da cura pleiadiana, dos arcturianos, dos felinos, do povo de Sírios, do povo azul, por que que eles estão tão próximos? Porque eles estão aqui ajudando a gente. Porque eles sempre ajudaram a gente. Porque grande parte do que nós somos eh, se deve graças a eles, assim, porque muitos deles colaboraram de uma forma ou outra. Os felinos, por exemplo, trabalharam na parte genética, a parte dos pleiadianos também na criação do DNA. E vários outros povos trabalharam também na parte da evolução da nossa mente, do trabalho, do conhecimento. Eles estão aqui. Se eles começaram, eles foram responsáveis lá no início pela criação, pela manipulação do nosso DNA para a evolução dos nossos corpos físicos e depois para a evolução dos outros, né, centros, primeiro do corpo físico, depois da parte energética, da parte emocional. Agora eles estão aqui tentando nos ajudar a melhorar a nossa parte emocional e evoluir a nossa parte mental, né. Então por isso que os arcturianos, os pleiadianos são mestres da cura, e não é só cura física, é cura mental, é cura emocional. Arcturianos são grandes filósofos, são os mestres da humanidade. Alguns deles encarnaram como Solon de Alexandria e como outros seres gregos, como um Confúcio da vida, né? E vários seres ascensos que tem por aí, né? Trazendo essa instrução, as leis cósmicas, os princípios siderais aqui para o nosso mundo. Então, eles sempre estiveram conosco e continuam até hoje aí, porque eles abraçaram, né, a Terra como um lugar, uma escola, um hospital, como uma atividade de amor que eles querem estar perto. Eles colocaram a sua semente aqui e estão cuidando dessa semente, fazendo ela brotar, ela florescer, ela até ela se tornar realmente uma grande árvore, tá? Então, a segunda semeadura, com vistas ao desenvolvimento mental, inteligência, deu-se há 150.000 anos, mais ou menos, há 150.000 anos aí, foi o aparecimento do Homo sapiens. A terceira, 50.000 anos, ou seja, 100.000 anos depois, foi o desenvolvimento espiritual, ou seja, o começo da conexão do homem com algo maior, algo mais divino. Homo sapiens sapiens, ambos com a manipulação do DNA pleiadiano. Então, os pleiadianos sempre estiveram conosco, os sirianos, ó, aqui o povo felino, eles são grandes geneticistas, então eles foram responsáveis ali, ó, pela parte da primeira semeadura do DNA da raça humana. Entretanto, outras raças, como os andromedanos, também colaboraram na semeadura, na colonização da raça humana terráquea, todos em concordância com o plano divino para a Terra, aprovados pelos sirianos crísticos e a hierarquia espiritual planetária. Então, cada povo desse mais evoluído, cada mestre, cada ser de luz, eles vieram trazendo um pouquinho. Uns tinham um mental, o corpo mental, a criação mental deles muito, muito sublime, muito superior. Eles trouxeram, né, aquela mônada da parte mental, da luz da mente. Outros trouxeram a ciência, outros trouxeram a parte da genética, outros trouxeram a parte espiritual, outros trazendo a filosofia, as artes, cada um colaborando com aquilo que eles têm de melhor. Isso eu acho lindo. Pode mudar, por favor? Esses são os mestres. Olha só, gente, que coisa mais linda, os arcturianos. Pode mudar. Esse aqui, mestre Sanat Kumara, que é um dos seres lembra que a gente falou uns 3 slides atrás do degredo, né? Dos exilados que vieram de outro mundo. Isso aconteceu há milênios, mais ou menos quando estava ainda
em terra a civilização Atlante. Os atlantes estavam aí trabalhando, ainda tinham resquícios da civilização lemuriana, mas por conta dessa mudança de ciclo, também estava acontecendo mudança de ciclo, tanto nos seus orbes de origens, como aqui na Terra também. A Terra estava mudando, precisando também passar para um outro ciclo de aprendizado. Então, esses seres foram milhões e milhões de seres, saíram de outros mundos diversos e chegaram aqui e foram recepcionados por muitos seres, sejam os seres que estavam encarnados, os Atlantes, os seres da Terra, porque tinha muitos terráqueos, né, como se diz aí, seres que eram mesmo mais atrasados, tinha a civilização atlântica, que eram de seres extraterrestres e seres mais evoluídos, né, espiritualmente e tudo, mentalmente, e tinha outras raças um pouco mais atrasadas, que eram raças que foram criadas, começaram a sua evolução aqui na Terra mesmo. Então, esses seres vieram e aos poucos eles foram encarnando, seja nas civilizações terráqueas, sejam nas civilizações mais avançadas da época, mas como eram seres em desequilíbrio, com um nível ético muito baixo, eles começaram a criar caos. Né? A chegada desses seres adensou por demais a energia do mundo. Para poder ajudar a sustentar a energia do planeta, então, Mestre Sananda e também o Conselho dos Nove Mundos pediram ajuda. Disseram, né? Vamos receber essa galera toda, mas o planeta vai sofrer, o planeta vai ter a influência de várias mentes poderosas, mas com uma maldade muito grande. O que a gente vai fazer? A gente não pode deixar, senão eles vão acabar com a Terra. Então, chamaram ajuda e vieram seres também de vários mundos para encarnar na Terra. Não foi só de Vênus, não. Veio de Júpiter, veio de vários mundos e disseram: Nós vamos ajudar, nós vamos também reencarnar na Terra e ir para a Terra para ajudar com a luz. Porque imagina, só vindo gente densa, e o planeta ia cair, o nível consciencial ia para o chão. E aí veio esse grande ser, ele era um dos governadores, dos líderes do planeta Vênus, chamado Sanat Kumara, o ancião dos dias, também conhecido como Melquisedeque, tá? Então, Melquisedeque, né, ele veio, se voluntariou do planeta Vênus, e com ele vieram 144 mil outras almas venusianas para reencarnar aqui. E Sanat Kumara criou uma colônia, né, ou vamos dizer, uma cidade etérica chamada Shambhala, né? Que Shambhala, mais ou menos ali no nível de Himalaia, aquela coisa ali, naquela região, perto de Gobi. Então é por ali, Shambhala, tá? Então essa cidade etérica é onde Sanat Kumara até hoje e se reúne com muitos seres de luz, os Kumaras, com muitos mestres ascensionados também se reúnem em Shambhala para deliberar sobre os rumos da humanidade, mesmo que cada um deles tenha seu templo de luz, o seu raio de atuação, mas eles se reúnem na cidade de Shambhala com esse ser, né, Sanat Kumara, com esse grande rei da justiça, com Jesus Sananda e com muitos outros, Mestre Kuan-Yin e tudo, para poder ver o que eles podem fazer para melhorar, para a Terra começar a entrar nos eixos, né? Então, aqui é uma das coisas, um dos seres aí que também estão na frente do rumo da nossa Terra, dos planejamentos ligados ao nosso planeta, é o mestre Sanat Kumara, tá? O que é que vocês escreveram aqui? Uhum. Me diz, trabalho sobre desenvolvimento. Aham. Sim, Vênus é um dos planetas mais evoluídos. Ele já a função primordial, por isso que vieram tantos venusianos, dos venusianos, por isso é chamado planeta do amor, não é? Realmente eles têm uma conexão com o raio rosa muito grande, uma conexão com a vibração
do amor crístico, do amor sem limites muito grande. Então, para realmente contrabalançar o ódio, a maldade desses seres, precisava de amor, não é? Então, por isso, eles trouxeram isso e até hoje é a vibração de amor aqui, e hoje já tem vários outros seres, né? Mas a cidade de Xambala, quem conhece aqui o meu instituto terapêutico, é Xambala por conta disso, né, dessa cidade espiritual aí iluminada, tá. Gente, a gente vai já são 10 horas, eu vou parar aqui, porque tem várias outras coisas para falar, eu ainda não entrei nos 7 raios. Qual é a que a gente está aí, Mateuzinho? Ah, são 28 de 51. É claro que eu não ia conseguir terminar hoje, tá? Então eu vou terminar aqui a minha fala de hoje em Sanat Kumara, porque ainda tem um monte de outros mestres. Eu vou falar dos 7 raios, dos mestres ascensos na próxima aula, tá? De Mestra Kuan Yin, Mãe Maria, Babagide, Valku, Mestre Afra e vários outros. Tem muitos mestres, Mestre Pena Branca, né? Vou falar da conexão entre a Umbanda e os mestres ascensos. Tem muita coisa ainda para a gente falar aí na frente, tá? Eu só quero saber se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, né, entre o que a gente falou, se ficou muito viajante. Tá tudo bem, gente? Eu estou processando as informações. Como eu falei, é um mundo novo. Um mundo novo tem muita coisa. Você resumir, né, em 2 horas mais ou menos todo esse mundo, você está falando de nível cósmico, de nível universal, né? Então, realmente são conhecimentos aí que, mesmo para quem já estuda o espiritismo, a Umbanda há muitos anos, não tem acesso a isso. Porque eu estou falando aí, são coisas, são informações iniciáticas, tá? Então você estuda isso com a magia, você estuda isso na teosofia, no ocultismo, na Grande Fraternidade Branca, na Sociedade Rosa Cruz, na maçonaria, na gnose, entendeu? Então são essas fontes aí que a gente bebe também. Tá? Depois eu vou passar uns videozinhos interessantes para vocês também, que falam de uma forma bem legal sobre alguns aspectos que eu trouxe aqui, mas na próxima aula já sabe que a gente vai continuar esse mesmo assunto e, por enquanto, já vão pegando as bibliografias que a gente passou até agora, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou tá todo mundo assim, tão, com tanta dúvida que não sabe nem o que perguntar? Se não tiver dúvida, a gente vai fazer oração, então vamos fazer oração de encerramento. Mais para frente também eu falo, né, da grande invocação, sabe aquela grande invocação que eu fiz no início, né, do ponto de luz na mente de Deus, eu fiz essa oração no início. Essa oração é a oração da Grande Fraternidade Branca, tá? É a oração que foi pedida pelos alguns mestres ascensos para que nós trouxéssemos para o plano de manifestação da Terra para que conectasse, ajudasse a conectar diretamente com eles, tá? Então, essa grande invocação, o nome dessa oração se chama a Grande Invocação. Ela foi canalizada por uma teosofista chamada Alice Bailey, tá? Através do pedido de um mestre chamado Jvalku, o tibetano, que é um mestre, vamos dizer, responsável também pela evolução dos médiuns, é o mensageiro dos mestres, né? O mensageiro, da mesma forma que Arcanjo Gabriel é o mensageiro de Deus, Jvalku é o mensageiro dos mestres ascensos. Então, eu gostaria que vocês aprendessem também essa grande invocação, porque é uma forma também da gente conectar direto com o coração, com a chama trina da grande fraternidade branca. Na próxima aula eu vou explicar o que seria a chama trina, é a junção das chamas principais ali, né? Amor, poder e sabedoria, ok? Então vamos fechar os olhos e novamente. Isso. Que bom, Adele, que você botou a grande invocação aí para que todos possam, depois dela, e decorá-la.
possamos trazer novamente essa conexão com cada um desses mestres, principiando pelo grande Sol central, continuando pelo Sol galáctico, pelo Sol do nosso sistema, grande arcanjo Mestre Hélios, depois o nosso logo planetário, Senhor do mundo, Mestre Jesus Sananda. Cada um dos instrutores, mestres de sabedoria, magos de luz, avataras, bodhisattvas, Mahashohan, os Manus, os Budas, santos anjos, magos do amor, espíritos de luz, guias, mentores, protetores, tronados, orixás, elementais, devas, todos os seres sem exceção. Nós agradecemos. E aqui dentro desta conexão elevada, dentro desta energia de amor, nós te pedimos, Senhor, propicia a nós o aprendizado necessário para a evolução do nosso espírito. Propicia a nós o entendimento das vossas leis, dos vossos desígnios, para que possamos caminhar na terra como peregrinos imortais que somos, de forma mais sábia, mais humilde, servindo ao todo e não a nós mesmos. Ajuda-nos a compreender que todos nós fazemos parte desta mesma teia, desta mesma família sideral, cósmica. Que não existe a separatividade que muitas vezes nós acreditamos. O outro é parte de mim mesmo, assim como eu sou parte do todo. Ajuda-nos a compreender que apenas através da irradiação e vivência do amor, poder e vontade sublimes é que nós conseguiremos realmente evoluir, nos desfazendo das sequelas, das amarras que nós criamos e deixamos que nos coloquem. Liberta-nos consciencialmente, permitindo que nós experienciemos aquilo que for necessário para o nosso espírito em seu crescimento, em seu caminho evolutivo. E que possamos encerrar este encontro, novamente trazendo a evocação e invocação de todos os seres de luz que compõem esta grande fraternidade e esta hierarquia divina, clamando a sua presença, clamando o seu perdão, clamando o seu apoio e dizendo do ponto de luz na mente de Deus: flui luz às mentes dos homens, a luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens, o Cristo está na terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito das pequenas vontades dos homens. Propósito esse que os mestres conhecem a que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, realize-se o plano de amor e luz e feche-se a porta por onde adentra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e pela eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.